Oi, gente. Boa noite. O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Boa noite. Eu vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Boa noite, gente. Deixa o pessoal entrar mais um pouco. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a terapia hormonal, que é um tema de grande interesse por parte de nós, mulheres, né? Porque é um tema relacionado ao nosso bem-estar. Deixa eu ver se o Dr. Alessandro já entrou. E eu convidei o Dr. Alessandro, que ele é ginecologista, especialista em ginecologia endocrinológica, para conversar com a gente, para tirar as dúvidas de vocês. Anotei várias dúvidas, várias perguntas que vocês fizeram e a gente vai tentar discutir, conversar, tentar explicar. Deixa eu ver se o Dr. Alessandro entrou. Alessandro, você entrou? Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele entrou. Eu não tô conseguindo. Ah, tá aqui. Aguardando o doutor Alessandro entrar. Ah, deu certo. Deixa eu ver. Boa noite, Alessandro. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo já. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo, gente? Eu e Alessandro. Deixa o pessoal falar. Primeiro, Alessandro, eu quero agradecer novamente você ter aceitado o convite. É um prazer você estar aqui com a gente, dividindo esse assunto, tirando as dúvidas das pacientes. Para quem não é a primeira vez aqui, Alessandro participou de uma live há mais ou menos, acho que tem um mês, e foi muito boa. Tiramos várias dúvidas e ainda ficaram várias dúvidas. Aí eu convidei novamente Alessandro e ele aceitou. Então, muito obrigada. É um prazer ter você aqui novamente para dividir com a gente, para conversar um pouquinho sobre um tema tão importante. Vocês estão ouvindo, Prazer é gente? meu, Luciana. Vocês estão me ouvindo bem, né? O meu som tá abafado, é? Alguém falou aí que... Deixa eu ver aqui, se eu... Peraí. Tá me ouvindo bem? O seu som eu acho que está um pouco ruim. Eu estou te ouvindo. E agora, Alessandro, Oi, melhorou? Lu. Melhorou. Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Ótimo. Então, estão Vamos. falando que meu som está abafado, será? Tá um pouquinho, sim. Às vezes sem o microfone é melhor. A última vez foi melhor. Deixa eu ver se eu consigo. E agora? Agora melhorou muito. Então pronto. Vai ficar assim, então. Sim, Bom, Alessandra, então muito obrigada por ter aceitado novamente o convite. As pacientes pediram muito porque ainda ficaram várias dúvidas. E aí, quando eu falei com você e você aceitou novamente, a gente ficou muito feliz de estar novamente aqui conversando sobre um tema tão importante para as mulheres. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer. É um prazer para mim estar com você e falar desse tema, né, que é a terapia de reposição hormonal. Algo muito importante, como você disse,
para as pacientes. Quando a mulher entra na menopausa, é o momento da vida dela que ela tem mais maturidade e independência. E ela tem tudo para ser feliz. Mas, a partir do momento que ela deixa de produzir os hormônios que fizeram dela a mulher que ela foi a vida inteira, ela fica aquém do que ela pode viver. Então, quando nós fazemos a terapia de reposição hormonal, a gente está buscando resgatar aquela mulher. A gente está buscando resgatar a qualidade de vida que ela sempre teve e proteger essa mulher em relação às doenças relacionadas com o processo de envelhecimento. E isso que a gente vai discutir é muito importante e as nossas pacientes precisam se conscientizar de que, além da reposição hormonal que a gente vai propor para elas, elas precisam ter bons hábitos de vida. Nada funciona sozinho. Então, essa tríade de uma alimentação equilibrada, exercícios físicos diários e regulares e o equilíbrio hormonal é fundamental para que essa mulher, como eu disse, possa resgatar a sua qualidade de vida e viver aproveitando da sua maturidade, aproveitando da sua independência por décadas e décadas a partir dos 50 anos. Quando a gente fala, Alessandra, em terapia hormonal, eu acho que você deve ver também, assim, ouvir muito no consultório, que as pacientes sabem, né, que tem várias vias de administração do hormônio. E é uma dúvida muito frequente delas, doutora, qual a melhor via de administração? Qual a via que eu posso oferecer? Eu posso receber uma medicação, um hormônio, que possa me trazer mais benefícios, com menos efeitos colaterais, e que eu possa maximizar, usar uma dose menor de hormônio e que esse efeito seja maximizado, mais ou menos assim. Então, as pacientes sempre perguntam, doutora, que via é melhor eu tomar esse hormônio? É melhor eu usar uma medicação via oral? É melhor usar intravaginal? É melhor usar subcutâneo? É melhor usar transdérmico? O que você diria para essas pacientes em termos, qual é a via mais segura, aquela via que a gente pode conseguir um efeito melhor com menos efeitos colaterais? Perfeito, Luciana. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou, eu concordo plenamente, é que quando a gente faz a reposição hormonal, o nosso objetivo não é resgatar os níveis hormonais daquela mulher aos 30 anos. O nosso objetivo é dar a menor concentração de hormônio. Este hormônio ele precisa cumprir o efeito biológico dele, ou seja, tem que fazer bem para a mulher, tem que proteger essa mulher, mas na menor dose possível. Então, você falou muito bem, o hormônio ele pode ser administrado pela via oral, pela via vaginal, pela via transdérmica, que são os cremes, pela via intrauterina, às vezes, a gente pode usar até o Mirena, quando a gente quer, em determinadas situações, fazer uma combinação de progesterona intrauterina, com implante, com via oral, etc. Mas a via de administração que leva a menos efeitos adversos, que vai implicar o menor risco para essas pacientes, é a via dos implantes hormonais, é a via subdérmica, que a gente coloca embaixo da pele na gordura. Essa via de administração, ela proporciona para as nossas pacientes a menor concentração hormonal. É como se fosse um ováriozinho novo. Então, esse hormônio que a gente põe dentro do implantezinho, ele vai suando todo dia, liberando pequenas concentrações hormonais. A gente não vê picos hormonais e é muito segura para as nossas pacientes. Eu vejo que a via oral, por ela ter a primeira passagem hepática, ela passar pelo fígado, ela coloca alguns riscos para as nossas pacientes. E a depender do estado que a paciente está em relação
ao aparelho digestório dela, esse hormônio pode ser mais ou menos aproveitado. E mesmo que seja tomado todo dia no mesmo horário, a gente vê flutuação hormonal, né? A via vaginal, dependendo do que a gente está repondo também, a gente pode fazer doses suprafisiológicas, ou seja, dose além do que a paciente precisa. E eu vejo que em relação ao gel, né, o gelzinho que as pacientes colocam na pele, em relação ao estradiol vai muito bem, mas em relação à testosterona, a gente vê que por melhor veículo de permeação, ou seja, onde que a gente coloca o hormônio? A gente coloca num cremezinho que passa na pele. E esse veículo que vai fazer o hormônio entrar por baixo da pele, a gente vê que em relação à testosterona, 50% nem absorve. Então as pacientes se queixam. Eu estou me melecando todo, eu estou passando gel todo dia e eu não vejo benefícios. E é muito difícil também encontrar uma mulher que goste de colocar o hormônio por creme vaginal. Isso é muito desconfortável para as mulheres. Então, a partir do momento que a gente dá um ováriozinho novo para essas pacientes, a gente coloca o hormônio dentro de um tubinho de silicone, que vai durar 1 ano, essas pacientes esquecem que estão na menopausa. É como se a gente estivesse devolvendo realmente o ovário para elas numa dose muito segura. E elas têm qualidade de vida. Aí já respondeu uma pergunta de outra paciente que enviou, era como se dá a liberação do hormônio no implante, né? Que, como você disse, o implante, porque às vezes os pacientes chegam, eu quero usar um implante hormonal. Elas acham que o implante é um hormônio, né? E é importante elas saberem que é apenas uma via de administração, que a gente pode oferecer estradiol, testosterona, gestrinona. Então, quando a paciente fala, eu quero usar um implante que minha amiga, que minha irmã usa, tem que saber o que é, porque cada um tem uma indicação. E o que eu acho bom, Alessandro, eu estava conversando até com uma paciente, assim, eu acho que esse tema, terapia hormonal, está cada vez mais tendo mais interesse por parte das mulheres, porque cada dia mais a gente procura o quê? A gente procura ter qualidade de vida, né? A gente procura ter energia, ter disposição, dormir bem, ter libido e, acima de tudo, não ter nenhuma patologia. Então, a gente procura viver bem e com ausência de doença, no sentido de ausência de patologia. Então, se a gente puder repor algum hormônio que a gente possa não só melhorar a nossa sintomatologia, como evitar algumas doenças, melhor ainda, né? Sim. Exato. Eu gostaria de complementar. A verdade, né, é que tudo de bom e de ruim que acontece com a gente é responsável, né? Eu penso assim. Então, isso que você falou é muito importante. Se a gente quer ficar longe de doença cardiovascular, que, por exemplo, é a principal causa de mortalidade na pós-menopausa, a gente tem que ter bons hábitos de vida. A gente tem que deixar o cigarro de lado, a gente tem que ter uma boa alimentação, evitar alimentos de alto índice glicêmico, a gente precisa fazer exercícios diários. Aí eu me protejo contra a doença cardiovascular. E isso é uma coisa que tem que começar lá do início, né? Então a gente tem que orientar as pacientes, porque se a gente faz as coisas erradas a vida inteira, vai chegar uma hora que as coisas vão acontecer, né? Porque nós adotamos opções erradas na nossa vida. E a mesma coisa, se eu estou adotando hábitos de vida saudáveis, eu estou me protegendo contra a coisa que as mulheres têm mais pavor, que é o câncer de mama. Né? O câncer de mama está relacionado com inflamação, ele está relacionado com o tabagismo, com o sedentarismo, com o aumento da circunferência abdominal. O hormônio não dá câncer de mama. O hormônio, ele não é o promotor do câncer de mama. Então, eu vejo que as mulheres se preocupam muito com câncer de mama. Mas o risco da reposição hormonal da câncer de mama é o mesmo risco daquela mulher que foi muito bem orientada pelo cardiologista em tomar um bom vinho, meio cálice por dia, e toma. Todo dia ela toma um cálice e está fazendo bem para o coração dela. É o mesmo risco de câncer de mama. É o mesmo risco que comer batata frita uma vez por semana. E alguém se preocupa com isso? Não. E nem deve se preocupar. Então,
existe um mito em relação a câncer de mama ou outras coisas ruins que porventura poderiam acontecer para uma mulher que está fazendo reposição hormonal, mas a verdade é a seguinte: a reposição hormonal, e não sou eu que estou falando isso, Alessandro, a literatura mostra, a reposição hormonal é extremamente benéfica e se existir algum risco, esse risco é muito pequeno e menor do que muitos hábitos de vida que as mulheres adotam no seu cotidiano. Como, por exemplo, como eu falei, comer batata frita uma vez por semana ou tomar um cálice de vinho. Então, não fazer atividade física. Então, assim, não tem que ter medo de fazer reposição hormonal. Eu fico muito triste quando a mulher não tem medo e pior ainda, quando algum colega médico fala para ela não fazer. A mulher não pode abrir mão da sua qualidade de vida. Ela tem que continuar sendo a mulher que ela sempre foi. Ela precisa viver bem com ela, nas suas relações pessoais, nas suas relações interpessoais, na sua vida sexual, na sua vida profissional. E para isso, a natureza, pelo fato de ser muito injusta com as mulheres, né, de existir essa falência ovariana, essa menopausa, essa mulher precisa fazer reponal com um profissional que saiba o que está fazendo. Um profissional que saiba esse de administração, os hormônios mais seguros, que saiba individualizar a reposição hormonal àquela paciente. Porque eu posso fazer o bem fazendo a reposição hormonal e a gente quer fazer o bem. Mas se eu faço uma reposição hormonal irresponsável e leviana, eu posso fazer o mal também. Então, isso é um assunto sério. Mas, sem dúvida nenhuma, é extremamente benéfica a reposição hormonal. E também, Alessandro, concluindo, a gente sabe, né, que na literatura, mesmo aqueles trabalhos que mostram um risco um pouquinho aumentado de câncer de mama, se você vê as pacientes que usavam hormônios que não usavam, quando você detecta o câncer de mama, ele está no estádio inicial, ele está localizado na mama. Ou seja, a paciente que usa hormônio, ela está com o câncer de mama mais localizado, e a que não usa tem mais chance de doença metastática, de doença à distância, e, portanto, a sobrevida de vida muito menor. Então, seria mais um benefício. Até para concluir isso que você falou, que uma paciente perguntou, tenho história de câncer de mama na família. Não falou que grau. Tenho contraindicação, posso usar hormônio? Quer Vamos lá. Mais alguma coisa, Du? Eu quero, assim, se a gente for olhar a literatura médica, a gente vai encontrar um montão de trabalho. Alguns trabalhos mostram que se você fizer a reposição hormonal, você pode aumentar o risco, mas o risco é muito baixo de câncer de mama, principalmente com aqueles hormônios que a gente nem usa mais, né? A gente quer ficar longe daqueles hormônios que são derivados de urina de égua, que é o que foi usado em muitos trabalhos, um bem famoso, que é o WHI, que é o estrogênio equino conjugado, e um outro tipo de progesterona que não é bom para a mama, que é o acetato de medroxiprogesterona. A gente sabe isso daí. A gente não usa esses hormônios. Mas mesmo quando usam esses hormônios, entre aspas, do mal, que a gente não quer usar, o risco foi muito baixo, né? E outros trabalhos mostram que, a depender dos hormônios que a gente usa, a mama fica protegida. Não tem risco, o risco diminui. E outros nem evidenciaram nem risco. Então, isso que você falou é muito importante as pacientes terem essa consciência. E os médicos precisam passar para ela, né? Quando a mulher tem o câncer de mama, esse câncer de mama, com uma célula só, ninguém faz o diagnóstico. Essas células precisam crescer. A partir do momento que a mulher toma, demora 10 a 15 anos para que essa célula ela suba para 4 milhões de células, e a partir desse número de 4 milhões de células, a gente consegue ver microcalcificação na mamografia ou algum nódulo de meio centímetro no ultrassom. Então, essa é a história do câncer de mama. 10 a 15 anos para ele aparecer. Quando dá o hormônio, esse câncer que estava oculto, a gente diminui esse intervalo, a gente faz um diagnóstico precoce de um câncer que não queria aparecer, mas já estava lá. Como você muito bem falou, Luciana, quando a gente faz esse diagnóstico precoce, 90% das mulheres curam.
a gente está fazendo um diagnóstico precoce, porque a mulher que está fazendo reposição está sendo cuidada, muito bem cuidada pelo seu médico. Ela está fazendo rastreamento todo ano, está fazendo ultrassom de mama, está fazendo mamografia. Né? E a literatura mostra que se porventura acontecer da mulher ter o câncer de mama na vigência da reposição hormonal, ela se cura. Ela se cura mais e a mortalidade é menor. Então a gente tem que parar com essa besteira, porque realmente assim, quem estuda isso daí não vê esse risco. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a mulher que opta por não fazer a reposição hormonal, depois ela vai ter que arcar com as consequências de uma queda muito grande na vida sexual dela, no relacionamento interpessoal. Ela vai ter uma chance de doença cardiovascular aumentada, porque o estrogênio é vasodilatador coronariano, ele protege. Travou agora. Alessandro? Entrou? É o seguinte. Você tá sem som. Ah, tava sem som, mas agora Tô sem som? Não, Vocês já ouviram voltou. até onde? Já voltou? Tá. Então, assim, respondendo a pergunta dessa paciente, porque eu seja uma mulher e eu tenho algum antecedente de câncer de mama. Se a minha mãe teve, eu sou mulher, quero fazer hormonal. E se a minha mãe teve câncer depois dos 50 anos de mama, isso não tem nada a ver comigo. Esquece isso daí, pode fazer a sua reposição hormonal. Agora, se a sua mãe teve câncer aos 30 anos de mama, se a sua prima teve câncer aos 35, se você tem na família também antecedente de câncer de ovário, de intestino, aí você precisa ser investigada. A gente precisa fazer um estudo genético para ver se você não tem algumas mutações que podem aumentar o seu risco de maneira considerável de câncer de mama. Mas quem sabe isso daí é o médico que está te avaliando, né? Ele vai falar assim, ó, dona Maria, o seu risco é baixo de câncer de mama, é alto, e a depender do seu risco, a gente vai fazer uma combinação hormonal que até proteja a sua mama. E isso a gente sabe fazer. Então, a paciente que vai no médico para fazer reposição hormonal, na minha opinião, ela tem que se conscientizar que ela tem que ter bons hábitos de vida. Normalmente são mulheres seguras, né? A gente não insiste para ela fazer reposição hormonal, mas aquela mulher que é segura, que é inteligente, que ela sabe que ela quer continuar ativa no mercado de trabalho, com qualidade de vida e se proteger, ela vai fazer reposição hormonal. E cabe a nós, ginecologistas, a partir disso, individualizar a reposição hormonal. Alessandra, eu vi duas perguntas boas, assim, parecidas. Uma porque a gente até... alguém perguntou aí. Eu tô mais ou menos assim, eu não lembro mais quem foi. Que vê muita gente não está ainda na menopausa e fazendo reposição hormonal de testosterona. Aí era importante a gente falar também que quando a gente fala em terapia hormonal, não necessariamente a terapia de reposição hormonal de mulher na menopausa. Você pode ter uma endometriose e você vai precisar usar um hormônio, uma terapia hormonal para controlar a doença, melhorar os sintomas. Então, não necessariamente depende do hormônio, depende do seu quadro clínico para indicar. Aí a outra também perguntou, a partir de que idade eu posso fazer reposição hormonal? E quer acrescentar mais alguma coisa? Porque depende muito da queixa, depende de que hormônio ela está falando, né? Para a gente saber o que vai repor. Sim. Então, assim, em relação à primeira pergunta, a gente tem que, quando a gente está diante de uma mulher, a gente tem que cumprir os nossos objetivos, né? Mas a gente tem que dar qualidade de vida para essa paciente. Não adianta nada eu fazer uma contracepção para uma mulher, desculpa o termo, deixar essa mulher um alface, uma mulher boba. Ela com altas doses de progesterona e ela não tem concentração, foco, memória, humor, libido. Qual mulher que quer ficar assim? Né? Então a gente sabe que depois dos 30 anos diminui muito. Se eu comparar o que uma mulher produzia aos 30 anos de androgênio, de testosterona, e ver o que ela está produzindo aos 40, isso daí já caiu em 60%. Tanto pela produção do ovário, quanto pela produção da adrenal. Então, realmente, existe a terapia de reposição hormonal, alguns chamam simplesmente de terapia hormonal, que a gente faz quando a mulher entra na menopausa, né? A gente quer devolver, como eu falei, a qualidade de vida em pequenas doses hormonais para essa paciente, mas aquela mulher que não entrou na menopausa e está numa transição menopausal,
que tem muita flutuação hormonal, que tem irregularidades menstruais, que tem enxaqueca, que tem TPM, eu posso fazer também. E eu vou melhorar a qualidade de vida dela. Aquela mulher que tem 30 anos, 40 anos, que ela está sentindo que a qualidade de vida dela não está boa, ela precisa de uma contracepção, eu vou fazer uma contracepção. E por que eu não posso dar um pouquinho de testosterona para ela? Sempre de maneira responsável. A mulher tem que ter testosterona de mulher, não testosterona de homem, né? Então, a depender da fase da vida da mulher, Alessandro? Pré-menstrual. Voltou. Então, dependendo Tinha da fase travado, de mas vida que voltou. ela tá, dependendo da fase de vida que ela tá, seja para tratar endometriose, seja para melhorar a TPM dela, para qualquer objetivo, eu vou fazer um tratamento hormonal e eu posso fazer, né? Agora, voltando para as mulheres na menopausa, qual é o melhor período para a gente fazer a nossa reposição hormonal? O quanto antes. Existe um conceito que está difundido no meio médico em relação à janela de oportunidade. Então, qual é a janela de oportunidade para fazer a reposição hormonal? E o que é a janela de oportunidade? É qual o período melhor para a gente iniciar a reposição hormonal e nesse período essa paciente vai colher os melhores benefícios. Isso é nos 6 primeiros anos. Tem gente que fala nos 10 primeiros anos, mas trabalhos mais recentes falam nos 6 primeiros anos da menopausa. Nessa fase de vida, a mulher tem saúde cardiovascular, entra com a reposição hormonal, os vasos pegam esse estradiol, que é o hormônio principal da reposição hormonal, é o estradiol, eles pegam esse estradiol e produzem óxido nítrico, eles dilatam as coronárias dessas pacientes. Agora, se eu pego uma paciente que já está 20 anos de menopausa, é sedentária, está cheia de placa de gordura nas carótidas dela, no corpo inteiro. Se eu fizer uma reposição hormonal, principalmente com a via oral, que a gente não quer fazer, eu posso liberar essas placas. Essa mulher pode ter um AVC. Então, quanto antes a gente faz a reposição hormonal e quanto antes essa paciente se conscientiza de que precisa ter bons hábitos de vida, é melhor. A gente não pode perder essa janela de oportunidade. Perder essa janela de oportunidade é um crime. Aí, para você complementar até uma pergunta. Entrei na menopausa aos 42 anos. Não fiz terapia de reposição hormonal. Tenho 55 anos. Ainda me beneficiaria com a terapia hormonal? Sim, você teve uma menopausa precoce, né? O que você vai se beneficiar sim. O que a gente precisa fazer antes de te fazer a reposição hormonal? A gente fazer exames clínicos, exames laboratoriais, exames de imagem para a gente estadiar, para a gente saber como é que está a sua saúde, principalmente a sua saúde cardiovascular. Se tiver tudo ok, sim, vamos fazer a reposição hormonal para você e vamos procurar optar, como sempre, a gente opta pelos melhores hormônios, pelos hormônios mais bioidênticos possíveis e pela melhor combinação. Né? É muito triste para uma mulher que vem nos procurar eu virar para ela, não, vai embora porque você já passou da janela de oportunidade ou porque a gente tem que encontrar uma solução. Né? Sempre a gente vai levar em consideração quais são os riscos, quais são os benefícios, efeitos colaterais. A gente tem que estar muito perto das nossas pacientes e levar muito em consideração o que a paciente precisa. E ela precisa ter qualidade de vida com segurança, né? Fazer uma reposição hormonal sempre com segurança. De vez em quando a gente pega, você deve também receber pacientes que fizeram por algum motivo uma oforectomia, né? Cedo, precoce, antes dos 44 anos e sem usar hormônio, a gente perdeu aquele período precocemente mesmo, de 40 a 42 anos e sem fazer terapia de reposição hormonal. Aí chega com osteoporose, jovem com osteoporose, com diminuição de libido, vida conjugal ruim, e ela perdeu praticamente 10 anos da vida dela com qualidade de vida ruim. Alessandro, teve uma pergunta aqui, já que a gente falando da terapia hormonal, não relacionado só à terapia de reposição hormonal, o papel da gestrinona no tratamento da endometriose.
Olha, a gestrinona, então a gente não está falando mais agora de reposição hormonal, né? Mas Ainda tem. Vá, pode. não, assim, a Tem outra, mas é gestrinona relacionada a paciente com com endometriose que entrou na endometriose também. menopausa. Se pode usar, mas aí acho que é melhor falar um pouquinho do papel da gestrinona, né? Antes de. A gestrinona é um hormônio que ela tem uma característica muito peculiar em relação à endometriose. Ela diminui a inflamação da endometriose e ela consegue regredir as lesões. Então, em relação ao tratamento clínico, né, quando a gente opta pelo tratamento clínico, a gestrinona é uma medicação muito boa para evitar a progressão da endometriose e melhorar os sintomas da paciente. Certo. Aí tinha uma em relação. Sim, entrei na. Tenho endometriose e entrei na menopausa. Vou poder usar hormônio ou vai estimular a minha endometriose? Você vai poder usar hormônio, mas aqui eu preciso pensar direitinho como eu vou deixar a sua balança entre estradiol, testosterona e gestrinona. Se eu deixar a sua balança muito pró-estrogênica, ou seja, se eu te der muito estrogênio, eu vou te fazer bem em relação à parte de reposição estrogênica, né? Para o seu cérebro vai ser bom, porque eu preciso do estrogênio para fazer serotonina, para sua vagina vai ser boa, ela vai ficar bem lubrificada, vai produzir colágeno, para sua pele vai ser boa, mas em contrapartida, esse estrogênio vai estimular a endometriose, porque a endometriose é uma patologia estrogênio dependente. Então, o que eu vou fazer com essa paciente? Eu vou deixar a coisa bem equilibrada para não ficar muito pró-estrogênica. Eu vou fazer uma associação de estradiol, dando o mínimo possível, eu vou associar a gestrinona e eu vou associar um pouco de testosterona. Então, eu vou deixar o seu estradiol na menor dose possível para te fazer bem e para não estimular a sua endometriose. E, em contrapartida, tanto a testosterona que eu estou dando, quanto principalmente a gestrinona, vai te proteger em relação à progressão eventual de uma endometriose. Então, tem muitas mulheres que têm endometriose e a gente faz a reposição hormonal sim, né? Mas eu preciso saber que eu estou fazendo uma reposição hormonal numa mulher que tem endometriose, não numa endometriose. Então, eu vou procurar fazer essa reposição hormonal mais equilibrada possível, levando em consideração que ela precisa ter os benefícios do estrogênio, mas ela não pode progredir com a endometriose dela. Então, Voltou, tinha travado. Certo. Outra pergunta aqui. Até quando? Eu acho que você também deve pegar muito consultório, pacientes que chegam. Doutora, eu estou com sintomas, mas não entrei na menopausa ainda estou menstruando e não quero usar hormônio agora, porque eu tenho um período para usar hormônio, né? Elas chegam com aquela já ideia formada no consultório de que existe um tempo limite de usar hormônio. Ou então elas já chegam, eu quero fazer terapia hormonal, mas eu quero o mínimo de tempo possível. Até quando elas não têm essa ideia de que elas podem continuar baseado nos estudos antigos, em outros tipos de hormônio. Então, o que é que você diria para a sua paciente, para as mulheres que estão assistindo, até quando fazer a reposição hormonal? estão me ouvindo? Que a minha imagem para mim tá... Travou. Voltou? Voltou, Luciana? Voltou agora. Tá. Até quando fazer a reposição hormonal? Esse conceito de fazer a reposição hormonal por 5 anos, isso é um conceito antigo. Isso é um conceito que surgiu a partir do WHI. Então, hoje a gente sabe que se a gente optar pelos melhores hormônios e as menores doses possíveis, a gente sempre vai dando a menor dose possível e ajustando. Então, não necessariamente a combinação hormonal que eu faço para uma mulher de 55 anos vai ser igual.
a combinação que eu faço para a mesma mulher quando ela chegar aos 60, 65, 70. Então, assim, na minha família, eu cuido das mulheres da minha família. Eu faço reposição hormonal na minha mãe, que tem 66 anos, na minha tia, que tem 70. Eu já faço reposição hormonal delas há 15 anos. E eu vou fazer sempre enquanto tudo estiver bem, enquanto elas estiverem com qualidade de vida e com segurança, né? Então, esse conceito de fazer por 5 anos, isso daí é uma coisa que não existe mais, né? Existem vários trabalhos que mostram segurança em relação a isso. E, obviamente, a gente não pode forçar a paciente a fazer reposição hormonal. Se por algum motivo ela quiser parar e tiver alguns sintomas, existem outras opções, né? Para melhorar alguns sintomas. Como, por exemplo, acupuntura, o próprio exercício físico, existem alguns antidepressivos também, não é muito minha linha, eu não gosto muito, mas existem alguns antidepressivos que melhoram a onda de calor. Existem mulheres que não vão sentir nada também, né? Por que que não vão sentir nada? Porque existe uma outra glândula no corpo que é muito importante, que é a glândula suprarrenal. Então, tem algumas mulheres que entram na menopausa e a gente vai ver os hormônios dela, tá com testosterona boa. Por quê? Porque a glândula suprarrenal dela está produzindo hormônio. Então, ela tem uma falência ovariana, mas ela não tem onda de calor, não tem prejuízo na lubrificação vaginal dela. Então, a gente tem que ver caso a caso, né? A gente tem que sempre trabalhar com equilíbrio e a gente tem que respeitar a opção das mulheres, né? Mas é nítido que aquela mulher que fez reposição hormonal consciente e responsável com segurança, ela chega aos 70 anos bonita, ela não tá corcundinha, não tem mais vovó. As mulheres chegam bonitas, chegam sexualmente ativas, estão muito bem aos 70, 80 anos, 90 anos. Mas a gente tem que sempre respeitar e se colocar no lugar das nossas pacientes. E se ela não quer fazer reposição hormonal, vamos encontrar outros métodos também para que a gente possa ajudar as nossas pacientes. Outra pergunta, Alessandro, seria assim: quais as contraindicações de fazer terapia de reposição hormonal? Só foi quais as contraindicações? Eu acho que cada vez mais as contraindicações elas são relativas e não absolutas. Obviamente, uma paciente que tem naquele momento câncer de mama, que é um câncer estrogênio dependente, né, que ela precisa ser tratada, ela precisa, independente da opção do tratamento, se é cirurgia, ou com radioterapia ou quimioterapia, naquele momento onde ela tem um câncer que seja estrogênio dependente, a gente não pode fazer, né? Mas se a gente for ver a literatura hoje, naquela mulher que já ficou que se curou do câncer de mama, que já está um bom tempo num estado de hipoestrogenismo, existem vários trabalhos hoje que mostram que dependendo do tipo de câncer, dependendo da chance de recidiva, isso tem que ser muito bem visto. Porque quando a gente fala de câncer de mama, você pode listar aí pelo menos 22 tipos. Cada um tem a sua assinatura genética, mas existem trabalhos que já fazem a reposição hormonal em mulheres que já estão curadas, já tiveram câncer de mama, né? Isso é um assunto muito controverso. Mas o que eu posso falar é o seguinte: qualquer mulher que esteja desequilibrada do ponto de vista metabólico, do ponto de vista cardiovascular, ou com alguma coisa que a gente não tenha o diagnóstico, um sangramento que não tenha diagnóstico, essa mulher a gente não deve fazer reposição hormonal, né? A mulher que a gente tem segurança de fazer reposição hormonal é aquela mulher que está equilibrada com a saúde dela. Teve uma pergunta aqui, Alessandro. Tenho 47 anos e ainda menstruo. Já tenho indicação de fazer terapia de reposição hormonal? Né? Então, Alessandro? Voltou. Voltou. Tá, então, tinha travado, voltou. Vou voltar aqui. Se você tem 47 anos e está menstruando todo mês, significa que o seu ovário está funcionando. Você não está na menopausa. Então, do ponto de vista quântico, assim, reposição hormonal pós-menopausa, a gente não vai falar disso. Mas aos 47 anos, você está numa fase que, ao meu modo de ver, é a fase mais conturbada do ponto de vista hormonal para uma mulher. Você está numa transição menopausal.
na transição menopausal, a mulher tem muita flutuação hormonal. O ovário está meio bagunçado. Então, às vezes, ele está com o estradiol lá em cima, às vezes produz pouco estradiol. Então, se você não tem nenhuma queixa, ok, não vamos fazer nada. Mas se você tem queixa decorrente dessa flutuação hormonal, como, por exemplo, TPM intensa, dor de cabeça, irregularidades menstruais, eu preciso te dar qualidade de vida. E como é que eu dou essa qualidade de vida? Com o tratamento hormonal, que eu opto pelos implantes. E eu consigo te deixar tranquilinha, com qualidade de vida. Vou basear minha prescrição em relação às suas queixas e a gente vai fazer essa transição para a menopausa bem, sem sofrimento. Né? Não tem que sofrer. Eu acho também que a fase que elas têm mais queixas é aquela fase que ela está com alteração no sono, com alteração, estabilidade emocional, queixam da libido, né? Porque é aquela fase que elas estavam bem ativas, aí começa a ver uma diminuição. Acho que é um período bem que elas, acho que a gente observa de maior queixa, acho que é nessa fase entre os 45 e 50 anos, né? Acho que as queixas são até mais intensas. Teve outra pergunta aqui. Tenho história de trombofilia. Posso fazer reposição hormonal? Ou eu tive, era mais ou menos assim. Posso fazer reposição hormonal? A mulher que tem uma trombofilia, ou seja, uma alteração genética que predispõe ao maior risco de eventos tromboembólicos, a gente precisa saber qual tipo de trombofilia e, em hipótese alguma, utilizar a via oral. A gente tem que fugir da via oral. Eu tenho paciente que tem trombofilia e eu faço a reposição com implantes usando apenas hormônios bioidênticos. Então, para essa mulher, eu posso dar o estradiol na menor dose possível, eu posso dar a testosterona na menor dose possível, mas eu não posso dar a gestrinona. Mulher que tem trombofilia, em hipótese alguma, dar a gestrinona para ela. Ok? Então, se eu estou fazendo a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, estrogênio e testosterona, essa mulher, se eu precisar proteger o útero dela, o endométrio dela, eu posso colocar um Mirena, que é um DIU dentro do útero que vai liberar a progesterona. Ou eu posso optar por progesteronas micronismos naturais. Então, a mulher que tem trombofilia, só para ser mais prático, ela pode usar a reposição hormonal? Pode, mas não é qualquer reposição hormonal que ela pode usar e não é qualquer via de administração. E lembrando que o evento da natureza que mais predispõe a um evento tromboembólico, sem dúvida nenhuma, se chama gestação. Então, assim, se você passou por uma gestação e não teve nada, eu fico mais tranquilo de fazer a sua reposição hormonal. Certo. Outra pergunta aqui. Qual o papel da terapia, da reposição hormonal na libido? Vamos lá. O sexo, né, a sexualidade é fundamental, né? E quando eu falo sexualidade, é o estado de bem-estar daquela pessoa, né? E como é que ela vai se comunicar com ela mesma e com o parceiro dela, né? Então, aquela mulher que não tem hormônio, eu não estou falando só da testosterona, aquela mulher que não tem uma boa lubrificação vaginal e que qualquer tentativa de sexo machuca ela, porque a vagina está com a parede muito fina, porque ela começa a ter fissuras ou até lacerações vaginal, ela não vai pensar em vida sexual, né? Então, o hormônio é fundamental para que ela possa ter uma boa vida sexual com ela mesma ou com o parceiro dela, né? Agora, a libido e a vida sexual, ela não é só hormônio. Ela depende muito de estressores sociais, do contexto que essa mulher está inserida, da qualidade de saúde do parceiro dela, do relacionamento interpessoal. Mas para a mulher ter uma boa libido, uma boa vida sexual, ela precisa estar equilibrada com os hormônios dela. Eu estou falando em equilíbrio, eu não estou falando em excesso. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a gente vê essa questão das mulheres querendo ter testosterona, algumas, né, maior que homem. E testosterona maior que homem, para a mulher, isso aumenta o risco cardiovascular dela. Não é legal. Como você disse, é porque assim, a libido não é só hormonal, né? Tem, como você falou, um conjunto, mas que em geral, se você está com seus hormônios
controlado, se você está com seu estradiol bom, sua testosterona, em geral, você está bem, né? Perfeito. Se quiser acrescentando alguma coisa, Alessandro, vou só ver que a gente Eu queria acrescentar uma coisa que me chamou a atenção. Tem muita paciente aqui, essa última, que a alimentação é fundamental. É fundamental, é fundamental. É a tríade. Alimentação, atividade física e equilíbrio hormonal. Sempre equilíbrio hormonal. Tem uma pergunta que eu acho que, não sei se foi a mesma pessoa aí que colocou, da relação da gestrinona com depressão. Então, o que eu quero falar é o seguinte: quando a mulher entra na menopausa, um dos sintomas de menopausa é depressão. Por quê? Porque o estradiol está tão baixo, e quando está tão baixo, ela não faz a serotonina dela. O estradiol, ele é precursor de serotonina. Então, aquela mulher que está com o estrogênio zerado, ela fica deprimida. Então, quando a gente devolve o estradiol para ela fica bem, né? O que acontece com a gestrinona? Alessandro? Agora eu tô ouvindo, mas ainda tá a imagem travada. Aí, foi. Então, assim, Lu, o que acontece assim? Então, deu para entender que a depressão é um sintoma de menopausa porque tem pouco estradiol e não faz serotonina. Quando a gente usa muito gestrinona, a gestrinona, ela é um antiestrogênico. As mulheres que estão com a balança muito favorável à gestrinona, o estradiol fica muito baixo. E com o passar do tempo, isso pode levar, sim, à depressão. Mas não é que essa mulher vai ficar chorando pelos cantos, ela vai ficar agressiva. Vai ficar de pavio curto. E é uma forma de depressão. Então, quando a gente usa a gestrinona no climatério, na pós-menopausa, a gente tem que usar o mínimo possível para proteger contra a endometriose, proteger o endométrio dela, dar osso e músculo para essa mulher, dar massa magra e proteger a mama dela. A gente tem que saber o que a gente vai colocar na receita para que o bolo fique bom no final. Se eu colocar muito açúcar, eu vou estragar o bolo. Alessandro, deixa eu ver quanto tempo. Temos um pouquinho de tempo ainda. Qual o papel da terapia hormonal na manutenção da massa muscular? Ótimo, a massa muscular. Isso daí é porque as mulheres hoje em dia elas querem manter, né? Elas querem manter, ganhar massa muscular. E a gente sabe, né? Elas sabem que com a menopausa, com a idade, se torna mais difícil dela conseguir ganhar massa magra, dela conseguir manter a massa magra dela. Então, qual o papel da terapia hormonal na manutenção da massa magra? Tá sem som. Tu usa... Voltou? Voltou. Tá. Então, assim, é fundamental. Quando a gente está equilibrando essa mulher em relação ao estradiol, né? A estrela da reposição hormonal na pós-menopausa, o protagonista tem que ser o estradiol, né? E a gente vai modulando. Vou dar mais, vou dar menos, vou equilibrar com a gestrinona, com a testosterona. Mas quando a gente usa a testosterona numa dose fisiológica feminina e a gestrinona, a gente dá músculo para essa mulher. E o músculo é importante não só para a parte estética, o músculo é importante para dar sustentação para o osso, para evitar que essa mulher fragilize o osso dela. Se ela tem músculo, todo o exercício que ela faz, ela está tracionando esse osso e está ganhando osso. Então, é fundamental para a gente dar massa magra. Ela precisa de músculo, ela precisa de osso, né? Porque a pior coisa é uma mulher com osteoporose e tendo uma fratura. A mulher que está na pós-menopausa e tem uma fratura, a chance dela ficar acamada é muito grande, né? Então, fundamental. Tem uma pergunta aqui, a gente tem 10 minutos ainda, é rápido. Fiz cirurgia bariátrica, perdi muito peso e massa muscular. Poderia usar terapia de reposição hormonal? Então, eu não sei a idade dessa paciente, né? Mas vamos supor que ela está na menopausa, sim. Ela precisa fazer a reposição hormonal. Agora, se ela não tiver na menopausa, vamos supor que essa paciente tenha 35, 40 anos, sim, a gente pode fazer, sim, entre aspas, prescrever hormônios para ela na forma dos implantes e ver o que a gente precisa dar para ela, deixar bem equilibrado, com segurança, né? Para que ela possa ganhar um pouco de músculo também. E osso, isso é importante para ela. Porque isso é frequente, você observa também, né, Alessandra? Elas perdem muita massa muscular, né? Elas perdem Sim. Não só... eu acho importante também. Deixa eu ver quanto tempo.
A gente tem 5 minutinhos. Quer acrescentar alguma coisa enquanto eu procuro aqui se faltou alguma pergunta? Eu acho que a gente pensa igual, né, Luciana? Independente da fase da vida da mulher, a gente precisa deixar essa mulher equilibrada, trabalhar no equilíbrio, a gente tem que fugir do excesso ou da falta, né? E sempre a prescrição ela é feita com responsabilidade, com segurança. Acho que antes da gente fazer o bem, a gente não pode fazer o mal. E tá perto das nossas pacientes, né? Porque quando a gente coloca, a gente que trabalha com implante, e de novo, assim, qual que é a melhor via de administração? A melhor via de administração é aquela que a paciente vai se adaptar melhor. Tem paciente que tem pavor de implante, né? Ou às vezes o marido não gosta, né? Vai tocar a paciente e tem um implante no bumbum. Então, assim, qual que é a melhor via de administração? É a via que a paciente vai se adaptar melhor. Mas a gente sabe como médico que a via que vai dar, como você começou essa live, menor quantidade de hormônios e menos efeitos adversos, mais segura, é a via dos implantes, sim. Eu também sou suspeita. Eu acho que claro que, como você falou, o tratamento tem que ser sempre individualizado, né? Porque cada paciente é aquilo que a gente fala. Não posso indicar um implante baseado numa amiga, numa prima, porque cada um tem o seu perfil, seu estilo de vida, seu biotipo, suas patologias. Então, tem que ser uma coisa individualizada. Mas eu acho que, em geral, bastante eficiente, a gente consegue bons resultados com os implantes, claro que tem os efeitos colaterais, que a gente consegue, na grande maioria das vezes, a gente contornar, mas em geral, acho que mais de 90% das pacientes são satisfeitas com o implante hormonal. Sim. E o hormônio é o que a gente fala de hormônio, né, de esteroide sexual, a gente só pensa na parte sexual, mas o hormônio é fundamental para o nosso cérebro. Né? A testosterona, como eu disse, ela dá memória, foco, concentração, humor, qualidade de sono. Para fazer o sono REM, a gente precisa de testosterona. E as mulheres, vocês só são o que vocês são por causa de uma coisa linda que vocês têm, que se chama estradiol. Então não tem que ter medo de hormônio, a gente tem que ter medo de excesso de hormônio, de profissionais ruins, profissionais que não sabem fazer uma reposição hormonal. Né? E às vezes é duro para o paciente ouvir, mas a gente tem que dar uma chacoalhada. Olha, você precisa voltar para a sua qualidade de vida. Você precisa, porque ter qualidade de vida exige sacrifício, né? Então, isso é a coisa mais óbvia que a gente pode falar para uma paciente, mas é a coisa mais importante, né? Ter qualidade de vida. Alessandro, acho que a gente está no limite, né? Eu sei que são muitas, tem outras perguntas aí, mas não dá para responder tudo. A gente falou o principal. Eu queria agradecer a você demais por você ter aceitado novamente o convite, esclarecer tanta coisa para as pacientes, todo mundo aí elogiando, muitas dúvidas, por um tema que cada vez desperta mais interesse, né? Principalmente entre nós mulheres, porque está muito relacionada à nossa qualidade de vida, está muito relacionada a gente manter o nosso bem-estar. Então, é um tema que cada vez mais as mulheres estão interessadas, né? A gente quer estar bem, a gente quer estar feliz, a gente quer estar fazendo várias coisas e desde que bem indicado, a gente consegue resultados excelentes, né? Como você falou, a gente tem que saber, a gente não vai poder oferecer para um paciente de 50 anos os hormônios que ela tinha aos 20 anos, mas a gente pode estabelecer uma qualidade de vida boa, energia, disposição, uma qualidade de sono bom, de libido, que ela vai poder, para a idade dela, estar muito bem. Então, eu quero agradecer demais a você, assim, que tira as dúvidas. Elas estão aqui só elogiando. Parabéns, excelente. Muito obrigada por você ter aceitado novamente o convite, sabe? Foi muito bom. E vejo que você quer falar. Tem muita gente falando aqui, ó. E assim, eu que agradeço o convite, é uma coisa que a gente ama, né? A gente ama falar disso daí, né? A gente fica gosta falando, muito. O tempo passa e a gente nem sente. A gente só não vai deixar hoje cair a live porque a gente quer gravar isso daí, né? Mas assim, não é só para vocês assim que é importante, para nós homens é muito importante, porque a gente quer ter do nosso lado uma parceira que esteja equilibrada, que esteja feliz, né? E para o homem é muito dependente da mulher, a mulher é dependente dos filhos, mas nós somos muito inseguros e dependentes de vocês. Então, vocês estando bem, a gente está bem também. Isso mesmo. A gente está bem, tudo flui bem. Então,
É isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Eu depois, o que puder responder, gente, eu respondo depois, se ficar faltando alguma coisa. Boa noite para vocês, boa noite, Alessandro. Muito obrigada, foi maravilhosa. Esperamos que a gente tenha tirado muitas dúvidas, né? Que tenha ajudado muito. Que para a gente, acredito que para Alessandro também, a gente adora falar, adora conversar, e aqui o tempo passa que a gente tem que ficar de olho para não cair a live. Tá bom. Um grande Viu? beijo Beijo, Alessandro. e até a Obrigada, próxima. viu? Beijo, tchau. Tchau.